Existe um motivo muito claro pelo qual a humanidade é, absolutamente obcecada por histórias com início, meio e fim bem definidinhos. Ah, sim. Aquela estrutura clássica, né? Exato. A gente adora a clareza de um conto de fadas ou daquele filme biográfico clássico de Hollywood. É reconfortante. Uhum. É aquele momento em que a música atinge o ápice, o herói triunfa, o vilão é derrotado e sobem os créditos. Tudo entregue numa narrativa super limpa, fechada, segura. E faz sentido, sabe? A mente humana anseia por essa organização, porque o mundo real, na sua essência crua, é incrivelmente caótico. Caótico e imprevisível, né? Totalmente. Então essas histórias com laços perfeitos funcionam como um filtro de conforto para a gente conseguir lidar com esse caos diário. Mas a grande questão que a gente vai explorar na análise de hoje é a seguinte: e se esse filtro for uma tremenda ilusão? E é aí que a coisa fica interessante. Pois é, e se essa nossa necessidade desesperada de colocar um ponto final limpo na realidade cegar a gente para o que realmente está acontecendo nos bastidores? Que é exatamente a premissa dos materiais que a gente tem na mesa hoje. Isso. Nós vamos mergulhar num texto profundamente instigante de um autor chamado Elder Lag. E a forma como ele se apresenta já dita o tom de tudo, sabe? Sim, a introdução dele é muito forte. Muito. Ele escreve assim: o meu nome é Elder Lag. Sou fotógrafo, sou músico, mas, acima de tudo, sou observador. Uhum. E ele continua: não observo apenas o que está à vista, observo o que tenta esconder-se por trás dela. Essa frase muda tudo, porque a nossa missão nessa investigação profunda é justamente desconstruir a visão do Lag sobre esses grandes sistemas, né? Exato. Os moldes que nos formam. E a gente vai desde a estrutura familiar mais íntima até a forja brutal de ícones da cultura pop mundial. Para entender uma ideia que, à primeira vista, parece um grande paradoxo. A tese de que a verdadeira e autêntica liberdade pode, no fim das contas, depender puramente da restrição. O que vira do avesso quase todas as noções contemporâneas que a gente tem sobre desenvolvimento pessoal. Sobre talento natural, sobre autonomia, porque a tese central dele argumenta que o que a gente chama de realidade, ou de sucesso, é só a camada mais fina. A superfície, né? Isso, a superfície de um ecossistema muito mais profundo. Então tá, vamos desvendar isso. Porque a desconfiança que ele tem em relação a essas histórias demasiadamente limpas, como ele mesmo diz, é o nosso ponto de partida. Ele deixa claro que a vida não cabe numa versão final. Nada tá acabado, sabe? Sim, ele até usa essas palavras. Ele diz que sempre desconfiou das histórias quando chegam já prontas. Demasiadas limpas, demasiadas fechadas. Uhum. E por trás dessa superfície polida que a gente consome, existem forças brutas em movimento constante. Ele lista 4 principais: estrutura, disciplina, pressão e desejo. Tudo mudando tudo o tempo inteiro. Lendo os materiais, me veio uma imagem muito clara na cabeça para explicar isso. Pensa na figura de um relojoeiro. Ok, um relojoeiro, gosto dessa analogia. Pensa que a esmagadora maioria das pessoas olha para um relógio mecânico de pulso e vê só os ponteiros. Eles estão se movendo ali de forma limpa, precisa e previsível. Que seria a tal da história pronta, né? Exatamente. Mas o olhar do Elder Lag é o olhar do relojoeiro. De fato, ele não dá a mínima para os ponteiros. Ele tá focado no que tá escondido. A obsessão dele está nas engrenagens ocultas, sabe? No atrito do metal e principalmente nas molas que estão sob extrema tensão. Nossa, sim. Porque são essas molas tensionadas, ou seja, a pressão, o desejo e a estrutura que fazem a mágica acontecer lá na frente. É isso que move os ponteiros. E quando a gente aplica essa lente do relojoeiro para a vida humana, a realidade perde aquela aura estática. Aquela ideia ingênua de que as coisas simplesmente são. A precisão depende inteiramente da tensão no escuro. Perfeito. O texto dele é uma rejeição total da passividade, sabe? Ele convida quem tá lendo a parar de olhar para a bailarina no palco e começar a olhar para os calos sangrando na sapatilha. Para a dieta rigorosa, para a repetição exaustiva, né? Exato. A realidade passa a ser compreendida como um campo de batalha de forças invisíveis. Não existe estado de repouso absoluto. E se a nossa realidade é forjada por essas forças estruturais, o espaço mais básico onde tudo isso começa ganha um significado completamente novo. Você tá falando da infância, né? Da infância e da família.
Porque na nossa cultura atual, a gente costuma romantizar demais o início da vida. A infância é sempre pintada como um jardim idílico, um refúgio intocado. Um mar de rosas. Só que os materiais que a gente está analisando destroem essa visão romântica sem dó nem piedade. Tem uma frase do Lag que me deixou super impactada. Qual? Ele diz: o jardim não era um lugar, era um sistema. Nossa, isso é muito forte. Muito. E dentro de um sistema não existem indivíduos livres. Existem apenas funções. O que é fascinante aqui é o contraste direto com a forma como a sociedade enxerga a criação de filhos hoje em dia. Sim, total. Nós estamos numa era que supervaloriza a ideia da liberdade absoluta desde o berço. Existe essa crença muito forte de que a criança deve florescer de forma orgânica. Sem amarra, sem atritos, para não traumatizar a essência dela, né? Exatamente. Mas o texto vai na contramão absoluta disso. Ele argumenta que a família não é um santuário romântico. É uma, nas palavras dele, arquitetura viva de formação. Arquitetura viva. Isso. E nessa arquitetura, o controle e as restrições não são obstáculos. Eles são os blocos de cimento que constroem a forma da pessoa. E ele limpa qualquer julgamento moral sobre isso. Isso que eu achei curioso. Não tem julgamento. Nenhum. Dentro desse sistema familiar, ele diz que não há vilões e não há santos. Existem apenas forças. E o papel delas não é explicar por que algo acontece. É simplesmente moldar o que está ali. Porque o texto detalha que a criança não cresce livre. Ela cresce se afinando. Como um instrumento, né? Exato. É descrito quase como um processo mecânico, de repetição constante, de correção diária e ajuste fino, até que um gesto deixe de ser robótico e vire uma linguagem fluida. Mas peraí, eu preciso levantar um contraponto forte agora. Manda. Se a gente passa anos afinando uma criança como se afina um violino, sob controle rigoroso, não existe um risco gigante de anular a personalidade original dela? Essa é a grande dúvida. Que tipo, transformar um ser humano numa máquina de seguir regras não apaga quem ele realmente é por dentro. A tensão central de todo o argumento mora justamente nessa sua pergunta. A linha entre a formação e a anulação parece muito, muito tênue. Demais. Mas a resposta que o material dá exige entender a dualidade dessa pressão. O texto diz o seguinte: o que parecia controle era também construção. Ah, entendi. O que parecia limite era também forma. A visão comum acha que a personalidade é algo que já nasce pronto brilhando no escuro e que qualquer regra vai oprimir isso. Mas para o Lag, a expressão verdadeira só ganha pernas para andar no mundo físico através da forma que o limite proporcionou. Faz sentido. Pensa no processo de aprender a escrever. Nos primeiros anos, a criança é forçada a copiar letras em linhas retas, repetindo dezenas de vezes. É restritivo, é chato, é puro controle. É aquele caderno de caligrafia que todo mundo odiava, né? Exatamente, mas é essa submissão ao rigor da gramática e da caligrafia que permite que, anos depois, essa mesma pessoa escreva uma poesia genial. O afinamento não destrói o som. Não, ele é o que permite que o instrumento faça música em vez de só produzir ruído aleatório. Entendi a lógica. O rigor abre a estrada pavimentada por onde a criatividade vai acelerar depois. E para a gente não ficar só na teoria desse jardim, as fontes trazem um estudo de caso muito denso. Sim, para ilustrar essa arquitetura na prática. Isso é a chance de ver como essa restrição funciona no limite máximo. A gente está falando de uma das dinâmicas familiares mais famosas da cultura pop global. A análise recai sobre o eixo formado entre Joe Jackson e Michael Jackson. Exatamente. E a lente que o autor usa para analisar essa relação tem uma frieza estrutural assustadora. Ele deixa de lado as fofocas de tabloide completamente. Aqui é onde fica realmente interessante. Porque as narrativas de cultura pop amam focar no talento puramente individual. A história limpa tenta vender a ilusão do gênio isolado. Do talento milagroso que caiu do céu, né? Isso. Mas os documentos de hoje forçam a gente a virar o pescoço e olhar fixamente para o molde impiedoso que forjou esse talento. O Joe Jackson aparece no texto não apenas como um pai rigoroso, mas como um literal eixo de disciplina. Uma estrutura intransigente.
Michael não é tratado como uma anomalia mágica, mas como a consequência mais avassaladora de um sistema levado ao extremo absoluto. Sim, até o limite da própria lógica do sistema. Para visualizar isso, vamos pensar numa usina hidrelétrica. O rio tem a sua força natural, certo? Mas quando você constrói uma represa de concreto gigantesca, você bloqueia o fluxo. Você cria um reservatório de pressão aterrorizante. Exato. E o paredão de concreto não liga para os sentimentos da água. Ele não é bom nem mal. Ele apenas resiste e espreme a água por turbinas minúsculas. Uhum. E a energia elétrica espetacular que ilumina cidades inteiras é a consequência direta dessa pressão restritiva. Essa analogia da represa ilustra perfeitamente aquela máxima de que forças não explicam, moldam. Com certeza. A parede não debate com a água, ela a direciona. E isso reforça o olhar imparcial da fonte. O Legg não gasta uma única linha justificando as atitudes do Joe Jackson. Ele não tenta atenuar nem condenar moralmente os métodos cruéis, né? Não. A regra de ouro se mantém. Não há heróis nem vilões. Apenas forças atuando. O propósito é puramente dissecar a mecânica da excelência que nasce desse atrito extremo. E é aí que surge um conceito brilhante no texto. Ele diz que o molde nunca sabe o que está criando. Nossa, sim, o sistema familiar impõe a forma, exige a repetição. Porém, a magnitude da arte, que vai nascer daquela contenção, escapa completamente ao controle de quem construiu a parede. O molde aperta, corrige, repete e aperta de novo. Mas ele não faz a menor ideia da dimensão estratosférica do que está fermentando ali dentro. Exatamente. Só que, isso empurra a gente direto para uma parede lógica. Porque se o sistema é tão absurdamente fechado, como surge a inovação artística verdadeira? Como o inovo surge da pura contenção, né? Se o Michael foi treinado só para repetir como ele criou algo inédito. E o autor entrega a chave para isso quando foca no momento exato em que a estrutura se rompe. Isso levanta uma questão importantíssima sobre a mecânica da falha, porque o senso comum diria que a quebra acontece por fraqueza do sistema. Ou porque o oprimido achou uma fresta para fugir. Exato, mas o material diz que esses sistemas fechados falham por um motivo muito mais poético, por excesso de resultado. Excesso de resultado. Bonita na teoria, mas na prática parece contraditória, sabe? Por quê? O texto fala sobre a contenção virar a própria matéria-prima da liberdade. Como é que algo que foi construído milimetricamente para te prender ajuda a te libertar lá na frente? Ah, entendi. Lembra daquela analogia fantástica sobre propulsão e aerodinâmica que a gente estava discutindo nos bastidores antes de gravar? Lembro, e ela traduz isso com perfeição. Pensa na engenharia de um foguete espacial no momento do lançamento. Tá, um foguete. Na sua base, o foguete é um gigantesco tubo de contenção, projetado para segurar uma explosão brutal e controlada. A pressão dos gases queimando, restrita aquelas paredes de metal, é a única coisa que gera o empuxo para cima. Sem aquele tubo reforçado, sem aquele molde restritivo, o combustível só pegaria fogo no chão, se espalharia para os lados e não levantaria um centímetro. Nossa, é verdade. A contenção é vital. Mas para a missão existir, o foguete precisa queimar esse combustível, usar a força gerada pelas paredes, para finalmente se soltar da gravidade, que era o sistema original dele. Caramba, então o transbordo é exatamente o foguete alcançando a órbita? Exato. O sistema que prendia ele foi o mesmo que deu a velocidade de escape. O texto elabora isso dizendo que, na ruptura, o erro vira a passagem. A pressão vira combustão. E aquilo que era pura contenção passa a ser a matéria-prima da inovação. É isso. Então, o que a sociedade chama de rebeldia ou de fuga, o Lage chama de transbordo. A pessoa não está fugindo do molde por fraqueza. Ela está transbordando porque amadureceu além da capacidade do recipiente. A desobediência deixa de ser um ataque de fúria sem sentido e vira a prova máxima de que a forma cumpriu seu propósito. O foguete atingiu a órbita e pode descartar o propulsor. A mecânica criativa, para os olhos dele, reside exatamente aí. A ruptura não significa que o que veio antes foi inútil ou um erro a ser apagado. O foguete não entra em órbita negando a existência da base de lançamento, né? De jeito nenhum. Ele utilizou a energia dela para transcender. E é por isso que o autor recusa com tanta veemência a narrativa de que a vida é dividida em capítulos isolados. O capítulo da infância reprimida, depois o da obra livre. A época da regra, depois a época da liberdade. Isso. O confinamento no jardim
e a vida no mundo aberto. Para ele, essas divisões são falsas. São aquelas histórias demasiadamente limpas que a gente criticou no começo. Não tem uma chavinha que vira entre o confinamento e a genialidade. É a mesma engrenagem girando sem parar. E o texto consolida isso afirmando que existe apenas um processo contínuo de transformação sob tensão. Aquele jardim do início, aquela estrutura familiar cheia de limites, nunca foi um destino final ou um lugar para morar para sempre. Era só a largada. O local exato onde a tensão começou a ser acumulada. Exatamente. E isso desemboca na pergunta mais incômoda que o material joga no nosso colo. Uma reflexão filosófica enorme sobre continuidade. Ele pergunta: o que fazes com aquilo que te formou quando já não precisas mais dele para existir? Nossa, é uma pergunta que ecoa forte na cabeça, né? O que o prédio faz com os andames depois que a obra está pronta? Bela comparação. Então, o que tudo isso significa para quem está ouvindo a gente agora no trânsito ou lavando a louça? O convite do Elder Leg não é para olhar para trás e apontar o dedo para as estruturas e para os pais que nos criaram. De forma alguma. O convite é para ter coragem de observar as engrenagens ocultas da nossa própria trajetória, pensar nos moldes invisíveis que formataram o nosso caminho até aqui. A disciplina insuportável na escola, as pressões no primeiro emprego, as repetições sem fim para aprender uma habilidade. Exato. A tendência natural é tentar isolar o eu criativo e maduro de hoje daquele eu contido e reprimido de ontem. Mas a conclusão genial da fonte é que a criação verdadeira não começa quando você cai num campo aberto de possibilidades infinitas e sem regras. Ela não nasce no vácuo de uma liberdade abstrata. Não mesmo. Ela só começa no exato segundo em que se percebe que a liberdade verdadeira sempre esteve do outro lado da forma. A forma é o pedágio obrigatório. Se a gente conectar isso com o panorama geral, a lição destila uma verdade quase dolorosa. Liberdade absoluta e sem forma é tenas caos, é ruído no escuro. Totalmente. A inovação genuína, a arte que sobrevive aos séculos, elas carregam no núcleo as cicatrizes de uma disciplina rigorosa. O talento que inova só é magnífico porque antes teve um limite sólido que foi respeitado até não aguentar a própria pressão. É uma verdadeira desconstrução. A gente começou a jornada questionando essa fome por histórias limpas, por contos de fadas com mocinhos e bandidos. E mergulhamos num mundo movido a forças invisíveis, né? Estruturas sob tensão. Redefinimos o jardim, não como um mar de rosas, mas como sistemas de correção para afinar os seres humanos. Passamos pelo caso Jackson, vendo como a represa de disciplina gera uma arte que estraçalha o próprio molde. E chegamos à compreensão de que romper um sistema não é fuga, é o transbordo glorioso de quem maturou e transformou a pressão no combustível para encontrar a liberdade lá do outro lado. No fim das contas, é aceitar que nós somos o resultado físico e emocional do atrito constante com as paredes que tentaram nos conter. Perfeito. E isso deixa a gente com um pensamento final para ficar martelando na cabeça depois daqui. Vamos lá. Se a gente assumir como verdade absoluta que a liberdade real só é alcançada quando atravessamos o fogo e a rigidez da disciplina, o que acontece no cenário oposto? O que acontece com o potencial humano que cresce na ausência total de restrições ou frustrações? Nossa. Será que essa busca moderna, incansável por oferecer uma vida livre de pressão desde o primeiro dia não poderia ser, ironicamente, uma armadilha fatal? É um ponto excelente. Sem um molde para conter a energia... Não tem nada para transbordar. A água só escorre espalhada pela terra. O combustível só queima no chão e nunca gera um empuxo para alcançar as estrelas. Fica a reflexão, é bem desconfortável. Muito. Bom, a gente agradece demais a companhia de todos em mais essa exploração pelas engrenagens invisíveis. Até a nossa próxima investigação. E não se esqueçam de olhar com mais atenção para o que tenta se esconder atrás da superfície polida das grandes histórias.